apostas aqui. É isso. E o Ryan, como é que tá a história, o Bruno Andrade? Tá fechado, né? Fez agora exames médicos na Inglaterra, viajou no fim de semana, vai assinar contrato até junho de 2031 e a gente sempre bateu o martelo aqui, ou bateu na tecla dos valores, da porcentagem, e eu nem tanto, né, porque eu não tenho mais Twitter, mas o Felipe, como muitas vezes partilhava, o Felipe e o Hernan, mas mais o Felipe partilhavam as minhas informações sobre o Ryan, o Felipe tomou muito hate, né, porque o torcedor, ele ataca o mensageiro. Ou seja, a gente traz as notícias, as informações, os valores, as porcentagens, mas a culpa é sempre da imprensa, a culpa é sempre nossa. Então, o Felipe tomou muita pancada por conta disso, mas, amigos, tudo aquilo que a gente falou sobre o Ryan aconteceu. Os valores, a divisão, então eu explico rapidamente aqui como é que vai ser fechada, ou no caso, já foi fechada, falta só, no caso, então, a assinatura de contrato do jogador, mas o negócio fechado, 35 milhões de euros globais, e divido aqui, então, explico, 28,5 milhões de euros fixos, mais 6,5 milhões de euros por objetivos, totalizando, então, os tais 35 milhões de euros, porque muita gente dizia, não, são 35 milhões de euros fixos, seus mentirosos, fala fonte, ESPN, etc, etc. Não, a divisão é essa, não é o valor fixo, os 35, ele foi dividido, então, 28,5 mais 6,5. O Vasco tem direito a mais ou menos ali entre 65% e 70% da negociação. Inicialmente tinha somente 60%, mas para que o negócio saísse, o Ryan abriu mão de uma parte. Então, esses 30% restante, 35%, 30% restante, é dividido entre jogador e empresário ou empresários. O Vasco conseguiu uma parcela maior, uma porcentagem maior, porque o Ryan abriu mão. A parte fixa dessa negociação, porque os objetivos dependem claramente das metas atingidas pelo Ryan, o Vasco recebe a sua parte de forma à vista, imediata, mas por quê? E também expliquei isso lá atrás e nos perseguiram, porque o Bournemouth acertou a compra num parcelamento de 4 vezes. A questão é que o Vasco carece do dinheiro, tem urgência pelo dinheiro, acionou uma instituição financeira para antecipar o valor de forma integral à sua parte fixa da negociação. Só que para isso, evidentemente, não custa lembrar. Quando você contrata uma instituição financeira para receber esse valor, você paga juros. Você recebe o que tem direito, mas tem juros lá na frente. Então, o Vasco, por conta dessa carência financeira, antecipa o dinheiro com uma, entre aspas aqui, ou entre parênteses, o Bournemouth é o fiador. Então, o Bournemouth facilitou muito essa negociação para que ela saísse. O Vasco recebe de forma adiantada o seu valor, a parte fixa, e o jogador, então, é novo reforço do Bournemouth, deve ser anunciado ainda hoje. Um detalhe aqui, o Bruno Vicari perguntando pra gente, Bruno Andrade, porque ele falou assim, por que você não tem Twitter? Eu falei que a gente é muito xingado, né? Não, mas isso aí é loucura, né, muito gente? xingado. O Bruno traz a informação... Porque eu sou feliz sem Twitter, tenho mais tempo. O Bruno dá a informação e alguém vai xingar, não faz sentido nenhum. Nesse caso do Ryan, tipo, eu gosto muito da torcida do Vasco, tem o maior carinho, um monte de gente me segue, mas, pô, quando a gente falou da porcentagem dos direitos econômicos que o Vasco tinha do Ryan, alguns setoristas do Vasco disseram um certo porcentagem, o Bruno Andrade tinha outra porcentagem, eu também tinha, e aí ficou esse conflito. Mas aí e aí não no é motivo final, pra xingar, gente. Só que aí é uma máquina ali de ódio, infelizmente, às vezes. Aliás, eu posso fazer um elogio? Pode. Ao nosso chat, que hoje tá todo mundo comportado. Uma mensagem... A Fernanda tá enchendo um pouquinho de saco ali. Até você falar. Aí vai começar a dar agora. Não. Aí a Larissa... Eu falei com a Larissa ontem, a Larissa tá brava, hein? Quem que é? A Larissa tá brava. Quem que é a Larissa? Até porque as coisas no time dela não estão andando, né, Hernan? Agora a moderadora do nosso Só chat. Vicari, solta o ponto rápido aí, bem rapidinho, que eu não expliquei. Os 6,5 milhões de euros por objetivos do Ryan dependem, claro, das metas, mas o Vasco recebe esse valor de forma imediata, mesmo ele não tendo cumprido essas eventuais metas, ele for vendido. Geralmente, quando você faz uma venda por metas, se o jogador vai embora e não cumpre as metas, o clube não recebe nada, o clube vendedor. Só que o Bournemouth acordou com o Vasco o seguinte, digamos que eles compram agora o Ryan e vendem em junho, e o jogador cumpriu metade das metas e falta a outra metade. Ainda assim, o Vasco recebe o restante. Então, independentemente de se o Ryan cumprir ou não cumprir, se ele for vendido e tiver algo em aberto, o Vasco recebe na mesma.
Então, os 35 milhões de euros globais, mais cedo ou mais tarde, se tornarão 35 milhões de euros fixos, a depender, claro, de uma eventual venda. E lembrando, o Vasco não ficou com porcentagem do jogador, porque na Inglaterra você é obrigado a comprar a totalidade dos direitos, no caso 100%, e muito se falou que o Vasco ia tentar, e tentou, mas não conseguiu, segurar uma porcentagem de mais-valia numa futura negociação. Isso também não aconteceu, porque muita gente difundiu essa história que o Vasco ficaria com 10% de uma futura venda, ou pelo menos uma mais-valia de futura venda. Não. O Vasco vendeu, ou no caso o Bournemouth comprou 100% do jogador e não deixou nada no Brasil. Ou seja, o jogador é totalmente do Bournemouth e se o Bournemouth vendê-lo, o Bournemouth encaixa também a totalidade. O Felipe Guerra mandou aqui. Começou o flodador. Pra que você foi falar, Vicari? PQP. Não tem ninguém flodando aqui, não. Sabe esse termo, flodando? Mandar um monte de mensagem. Isso, muito bom. Não, certo, por enquanto tá tudo certo aqui. Você sabe o que é flodar? Não, eu perguntei pra ele, pô. Eu sou dessa geração que sabe aí, né? Ô, garotinho. Hernan, vou direto... Você teve o quê? ICQ, Felipe? Eu sei que é uma rede social, não é não? Não, é uma mensagem instantânea. Não tinha. Da internet de escada. Orkut não teve esse MSN aqui, né? Orkut é tipo da época do MSN, um pouquinho pra frente. Aliás, quem que tá na produção? É o Leon, né? Ô, Leon, solta aí o som se tiver, por favor, da internet de escada. E tá aí, você viu nesse momento as palavras dos jornalistas da ESPN analisando um pouquinho sobre tudo que envolve a venda de Ryan, que já está fechada, confirmada, e resta apenas o anúncio oficial por parte do Bournemouth da Inglaterra para que acabe de vez essa história e também confirme os valores em relação à venda de Ryan. Segundo informações do Bruno Andrade, é 35 milhões de euros. Até porque o Fabrício Romano lançou uma notícia falando ali de um valor um pouquinho abaixo, mas a gente não pode esquecer que a Inglaterra usa Libra. Então, Leo, convertendo já para o euro, é 35 milhões de euros, que equivale ali à negociação do Ryan. Sobre Douglas Luiz, né, informação muito importante sobre ele, o Vasco tem interesse, todo mundo sabe disso, o Pedrinho já falou diversas vezes, até mesmo em entrevista à ESPN sobre o jogador, que é bem-vindo no Vasco, porém teve a notícia, né, que é bom a gente passar para vocês, para atualizar sobre o Douglas, que tem uma grande possibilidade de ele estar desembarcando no Vasco. Por que isso? Porque a janela fecha no dia 2 de fevereiro, ou seja, faltam aí 7 dias para que feche a janela na Inglaterra. O Chelsea tinha interesse, porém não quer comprar o jogador. Queria um empréstimo sem obrigação de compra. E dessa maneira não convém para a equipe da Juventus. Lembrando que o Douglas Luiz está emprestado da equipe da Juventus para o Nottingham Forest. E o que é o ponto principal nisso, para que ele possa estar, quem sabe, saindo e retornando ao Vasco? Ontem, na partida da Premier League, envolvendo Brentford e Nottingham Forest, o jogo foi fora de casa para o Nottingham e o Douglas Luiz sequer foi relacionado. Ou seja, mostra que o Nottingham não tem desejo em manter o jogador em seu elenco. Se não vem nem sendo relacionado, então não faz parte dos planos. Consequentemente, o Vasco surge como principal interessado e o Douglas Luiz também está muito interessado nessa negociação, até porque ele enxerga que no Vasco ele pode conseguir voltar para a seleção brasileira e participar da Copa do Mundo de 2026, ou seja, daqui a alguns meses aí já tem Copa do Mundo, daqui a 5 meses tem ali a competição que para o mundo inteiro e o Douglas Luiz quer estar presente e enxerga no Vasco que é grande essa chance. Sobre Cuiabano, mesmo caso do Douglas Luiz, não foi relacionado, ele tem 22 anos de idade, mas ele frequentemente vem jogando no Sub-21 porque não está tendo espaço. O Cuiabano não vai ser utilizado. A expectativa do Marinax, que é o dono do Nottingham, era ter o Cuiabano nas suas demais equipes, né? Ou Olympiacos, ou Rio Ave, porém, a princípio, não tem nada certo. O Cuiabano quer voltar para o Brasil, aí teve Cruzeiro,
teve Botafogo, teve Vasco da Gama como possíveis interessados. O Vasco quer muito jogador, enxerga que é um cara fundamental. E ó, o Diniz falou ontem que o telefone está funcionando. Quem sabe o telefone não funcione novamente para fechar com o cuiabano. Sobre Marino Inestrosa, tem a possibilidade de estrear contra o Mirassol na quinta-feira. Jogador que desembarcou no Rio de Janeiro de sábado para domingo, falou muito bem o português, né? O jogador que já passou pelo Palmeiras, então tem essa facilidade no idioma. Marino Inestrosa, talvez ele e o Brenner atuem contra o Mirassol. É a primeira rodada do Brasileiro, quinta-feira, no estádio Maião, e o Vasco precisa muito dessa vitória para que consiga ficar tranquilo já no começo do Brasileiro. E aí, você está confiante em Marino Inestrosa, sim ou não? Lembrando que nem ele, nem o Brenner foram anunciados ainda oficialmente. Teve ali um anúncio de pré-acordo com o Marino Inestrosa, com o Brenner eu acho que o Vasco não postou, mas detalhes para que possa ser anunciado já passaram por exames, foram aprovados e após isso serão anunciados. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 70 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!